Vamos passar para o Dr. Carlos Martins. Antes do Bernardo, fica-te muito bem. Antes do Bernardo nascer, certamente os seus pais pensaram e planearam esta gravidez. Isso pelo menos seria o desejável, era que todos os pais planeassem quando querem ter filhos e o número de filhos que querem ter. Falo-vos de planeamento familiar. É um direito garantido pela Constituição da República Portuguesa, pela Lei número 384 e que depois foi reforçada pela Lei número 120 de 99. Dr. Carlos Martins, é um direito garantido por lei, o direito ao planeamento familiar. Bom dia, Sónia. Bom dia aos telespectadores. Portanto, num dia em que dedicamos o programa às mães e às futuras mães, tem toda a lógica falarmos de planeamento familiar. Claro, tem toda a lógica, falarmos de planear. Planear é uma coisa boa. Claro. Normalmente quando planeamos, seja o que for, não é? Sonhamos, não é? Quando planeamos, sonhamos, fazemos-lo com gosto e pensamos realmente em coisas muito positivas. E planear sobre pensarmos quando é que vamos ter filhos, quantos é que vamos ter, claro, é algo realmente importante, até no sentido da proteção e da promoção da saúde da própria pessoa e do casal em si. Uma gravidez pode ser tão feliz como outra que não seja planeada, mas se o tiver, será muito mais tranquila, de certeza absoluta. É verdade, e aí assume particular importância, por exemplo, a chamada consulta de pré-conceição, que é realmente aquele momento em que o casal ou a mulher pensa que realmente daqui a algum tempo eu gostava de engravidar, e este daqui a algum tempo, por exemplo, deveria ser pelo menos nunca menos de 3 meses. A ida ao médico devia ser pelo menos 3 meses antes desse daqui a algum tempo, idealmente até um bocadinho mais de 6 meses. Porquê? Porque nós temos, digamos, várias atitudes, vários procedimentos que devemos pôr em prática do ponto de vista médico, digamos, fundamentados em estudos científicos, claro, que são atitudes que realmente valem a pena e que vão proteger o bom resultado, claro, atitudes preventivas. Que atitudes são estas? Já podemos referi-las? Claro. Por exemplo, existem... Antes de mais, convinha que as pessoas compreendessem, sobretudo as futuras mães, compreendessem isto. Normalmente, a concepção, o início do desenvolvimento da vida do bebê, dá-se cerca de 2 semanas antes da falta do período. E só depois, quando a mulher começa a notar que o período não veio, passado uma semana é que normalmente vai fazer o teste da gravidez. Ou seja, quando a mulher vai descobrir que já está grávida, a gravidez já está a decorrer há cerca de 3, 4, às vezes até mais semanas. O comportamento da mulher, a vida que a mulher está a levar, aquilo que ela come, até medicamentos eventualmente que a mulher, o facto, por exemplo, se ela fuma, se não fuma, tudo isso nessas semanas em que a mulher ainda não sabe que está grávida, já está a influenciar aquele futuro bebê. Já está a influenciar o futuro bebê. Por isso, nessa consulta, por exemplo, temos que abordar isso. Temos que abordar a alimentação, temos que abordar, por exemplo, se a mulher fuma, se não fuma, se tentamos motivá-la para realmente deixar de fumar quando ela começa a tentar engravidar. Bom, e há outro aspecto fundamental que é a toma de ácido fólico, não é? Sim, fundamental para prevenir. É verdade, é fundamental. O ácido fólico, porque é que é importante ser tomado até antes da mulher engravidar? Claro. E depois, durante o primeiro trimestre da gravidez. Ora bom, nas primeiras semanas da gravidez, dá-se o grande processo de formação dos órgãos do bebê. Nomeadamente, o desenvolvimento neurológico, a parte toda do cérebro, da medula vertebral, desenvolve-se e começa-se a formar. Um componente essencial para essa formação é o ácido fólico. De modo que temos estudos que demonstram claramente que se a mulher começar antes da gravidez e durante o primeiro trimestre a fazer um suplemento de ácido fólico, essa mulher tem menor risco de vir a ter um bebê com malformações do sistema nervoso central. Claro, e é uma atitude preventiva importante. Mas existem algumas infecções que, se ocorrerem, digamos, na nossa vida normal de adulto, não nos trazem quase problema nenhum. Eventualmente, às vezes, com algumas delas podemos sentir tipo uma constipação, um quadro gripal, pouco mais do que isso. Mas se essas infecções ocorrerem quando a mulher está grávida, então aí podem ter consequências sérias para o desenvolvimento do bebê. Estou a falar, por exemplo, da rubéola, estou a falar, por exemplo, da toxoplasmose.
Claro. Se a infecção da toxoplasmose ocorrer durante a gravidez, pode trazer consequências graves, como, por exemplo, atraso mental, como, por exemplo, cegueira para o bebê. Então, é na consulta de pré-conceição que nós vamos pedir alguns testes, algumas análises ao sangue, em que vamos avaliar se a mulher, por exemplo, está imune, está protegida contra a rubéola. A maior parte das mulheres portuguesas, felizmente, estão porque foram vacinadas. Mesmo assim, às vezes há uma ou outra mulher que nós detectamos e que não tem imunidade. Então aí, por exemplo, temos que vacinar a mulher e dizer à mulher que para esperar algum tempo até depois poder engravidar. Claro, claro que sim. Voltamos à consulta de planeamento familiar. Para já, onde é que ela pode ser feita? E depois, que tipo de informações é que a mulher pode ter? A mulher e o homem, porque ainda não falamos de o acesso que têm nesta consulta aos diferentes tipos de contraceptivos, não é? Sónia, eu já respondo, mas só queria transmitir uma mensagem importante em relação à toxoplasmose, está bem? Ok. Também avaliamos o estado de imunidade da mulher em relação à toxoplasmose, saber se ela já teve contacto ou não. Hoje em dia, fruto do desenvolvimento, digamos, e da melhor higiene da população, cada vez é mais frequente a mulher chegar a esta fase da vida em situação de não imunidade. Nunca teve contacto com este micro-organismo, com este parasita que é o toxoplasma. Não estando imune, então aí nós recomendamos normalmente alguns cuidados. As pessoas depois podem consultar neste site, nomeadamente cuidados a ter, por exemplo, com produtos que estejam em contacto com a terra, lavar muito bem, por exemplo, os legumes. Quando a mulher vai cozinhar e lida com carnes ou com legumes ou com produtos que vêm da terra, no final lavar muito bem as mãos, evitar comer carne mal passada, por exemplo, evitar o contacto com gatos. A grávida não deve ser ela, por exemplo, a lavar e a tratar dos gatos, e nem lavar a liteira dos gatos. E realmente esses cuidados normalmente são suficientes para evitar esta infecção. Estava a tentar dar mais informações sobre este site, mgfamiliar.net, não é? E depois tem uma secção dedicada à prevenção da toxoplasmose, então, durante a gravidez, e é isso que nós estamos a ver. Todos esses conselhos que o doutor acabou de enumerar também estão lá. Estão aqui depois explicados e as pessoas podem ler e consultar. Voltando então à consulta de planeamento familiar. É importante que as pessoas tenham consciência. O planeamento familiar é livre, é gratuito, é de fácil acesso. As dúvidas que as pessoas tenham, realmente basta ir ao centro de saúde, dizerem que precisam de uma consulta de planeamento familiar. Quer o homem, quer a mulher podem pedir uma consulta de planeamento familiar e nessas consultas nem sequer se paga taxa moderadora. E não se pagam os contraceptivos? E também não se pagam os contraceptivos, nem sequer os preservativos. Ou seja, no caso dos casais que optam, por exemplo, porque existem vários métodos de contracepção. No caso dos casais em que se opta pelos métodos de barreira, por exemplo, o preservativo é fornecido também no centro de saúde. Mas, nestas consultas, as pessoas obtêm o aconselhamento médico, uma ajuda para decidirem que método adequado de planeamento familiar na sua fase da vida. Porque, por exemplo, existem várias situações, por exemplo, numa fase mais avançada da vida, em que até já comporta algum risco para a mulher o poder engravidar, aí, por exemplo, até se pode optar pelo método de planeamento familiar de contracepção definitivo, por exemplo, a laqueação das trompas, no caso da mulher, ou a vasectomia, no caso do homem. Portanto, podem dirigir-se a qualquer centro de saúde, da sua área de residência, e pedir uma consulta de planeamento familiar. Muito obrigada, Dr. Carlos Martins, pelos esclarecimentos. Os próximos convidados.